Alguém aí já pensou em passear no cemitério? Apesar de parecer uma coisa meio inusitada, os cemitérios são lugares interessantíssimos de se conhecer e passear. Todos sabem, né? Eu moro em Curitiba e me criei do lado do cemitério do bairro Água Verde, que é um exemplo muito interessante da utilidade do cemitério. Porque o bairro Água Verde, antes uma pequena colônia de italianos, hoje tem, se eu não me engano, o maior IDH de Curitiba e a transformação imobiliária do bairro é total. Você não encontra mais aquelas casas antigas dos primeiros ocupantes italianos e das famílias de origem portuguesa que estavam aqui antes mesmo da chegada dos italianos. E o cemitério é um lugar, é um pequeno relito, né, que guarda um pouco da história tanto aqui do bairro Água Verde, quanto com certeza da sua cidade, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E realmente são lugares interessantes para se conhecer. E um exemplo disso aqui foi num passeio alguns meses atrás com os meus filhos, que também gostam de passear no cemitério. É uma placa aqui, é muito interessante, que me deixou intrigado de início, né? Porque eu não conhecia a história. E é uma placa que data de 1899, já tem aí quase um século e um quarto de existência, e que conta uma história muito interessante. E para descobrir essa história, eu pedi ajuda de um grupo que também existe pelo Brasil todo, grupos dessa natureza, e o daqui chama-se Antigamente em Curitiba. É um grupo que hoje tem 181 mil pessoas, e eu, com essa dúvida e outras que eu já tive aqui em Curitiba, tanto por curiosidade pessoal como para trabalhos do Artesão de Memórias, recorri a esse grupo. E no prazo de poucos dias a gente tinha 90 comentários que nos ajudavam a entender o que aconteceu em 1899 na antiga colônia aqui dita como Água Verde. O motivo pelo qual eu postei no grupo a imagem dessa placa e a curiosidade veio que ela parecia, mesmo sem entender a história, que guardava algo interessante. Então eu vou ler aqui a tradução dessa placa, que eu obtive com a ajuda do meu amigo e antigo professor de italiano Miguel Bahia, até porque a placa carece de pontuação e ficou um pouco complexo entender o que eles quiseram dizer nesse italiano meio arcaico do fim do século XIX, né? Então eu vou ler aqui parte por parte para vocês. Como lembrança eterna de Antônio Gabardo e Ângelo Schiavon, enquanto galgavam a honesta juventude, vivamente amados, aqui, covardemente assassinados em tenra idade, em 6 de janeiro de 1899, os membros ou os componentes da colônia Água Verde, como sinal de eterno afeto, colocaram. Quando eu digo colocaram, colocaram essa placa aqui. Essa placa foi confeccionada, né, com a ajuda de dezenas de famílias italianas nessa época, que eu acho que compadecidos com essa situação, que com certeza não era uma coisa corriqueira, fizeram esse monumento em homenagem a esses dois jovens que foram mortos. Então, o que eu descobri sobre essa placa, com o auxílio dos amigos do grupo Antigamente em Curitiba, foi o seguinte: o local onde ocorreu o crime é controverso. Existem 2 ou 3 informações e nenhuma combina com a outra. Mas o que parece ser verdadeiro é que a motivação, que vocês podem imaginar, foram intrigas amorosas por causa de uma mulher. E o que aconteceu foi que o Antônio Gabardo, por causa disso, foi atacado por um jovem chamado Luiz Cavecchiolo e mais algumas pessoas, pelo que eu pude estimar, né, das notícias que me foram compartilhadas. E o Ângelo Schiavon, para defender o amigo, entrou também, e ambos levaram facadas desse Luiz Cavecchiolo. É provável que o nome dele seja Luigi Cavecchiolo, mas que nos registros brasileiros sempre são traduzidos esses nomes. Ambos com facadas no tórax, um deles perfurou o pulmão e o outro teve o coração perfurado. Morreram os dois nesse dia, e esse Luiz Cavecchiolo foi condenado nesse mesmo ano de 1899, a 20 anos de prisão, se eu não me engano. Mas em 1903, 4 anos depois, ele já faz um pedido de perdão da pena,
E nos anos seguintes já tem registro no nome dele de pedido de casamento. Um outro amigo nosso encontrou um registro dele no Jockey Club Curitiba alguns anos depois. Então parece que ele não cumpriu o tempo de prisão que era inicialmente estimado, como é comum no Brasil até hoje, né? E aí, qual que é a conclusão disso aqui, né, dessa história? É que essa história só existe nessa placa que foi feita 124 anos atrás, com a ajuda de uma infinidade de famílias italianas que na época se juntaram para fazer a confecção disso aqui. E em volta do Lago Verde, se você andar, você não tem a mínima noção do que isso foi, de que isso foi uma colônia italiana, de italianos em geral do Vêneto, nem de nenhum desses detalhes que você andando um pouco aqui no cemitério descobre. Então, você veja o cemitério do Lago Verde, ainda que é uma predominância dessas famílias italianas, andando por aqui você vê o kanji, a escrita japonesa, você vê placas em alemão, em russo. Então, tanto em Curitiba, né, como em qualquer outra cidade dos países de desenvolvimento mais recente, assim, entre os quais o Brasil, você encontra no cemitério registros do passado de um lugar melhor do que no próprio lugar, né? As casas antigas já se foram, as associações em que esses moradores se juntavam para fazer bailes e tal, em boa parte já se foram também. Isso estou falando no sentido geral, né? Então, por isso que o passeio no cemitério traz surpresas interessantes, né? E você vê isso aqui, um registro de um século e um quarto, que está aqui para quem tiver curiosidade, em outra língua, né? Você vê que o italiano era a língua corrente na época. E é uma coisa interessante, tem tudo a ver com o trabalho da Tesouro de Memórias, e você, se procurar, você encontra informações valiosas sobre o lugar onde você mora, a família a qual você pertence, a sua cidade, o seu país. E é isso aí. Um abração a todos e até a próxima.